Eu só vim ver você de novo, meu filho. Assim o milionário árabe murmurou ao se aproximar da lápide, caminhando com passos contidos que entregavam o peso que carregava no peito. Ele vivia recluso desde o acidente misterioso que tirou a vida do herdeiro, evitando câmeras, jantares, reuniões, qualquer contato que lembrasse que o mundo continuava enquanto dele havia parado. Visitava o túmulo sempre no mesmo horário, antes do amanhecer, quando o cemitério ainda respirava silêncio. Ali ele conseguia falar com o filho sem medo de ser visto, ouvindo o farfalhar das árvores que parecia responder às suas perguntas não ditas. E naquela manhã, algo no ar parecia diferente, embora ele ainda não soubesse o porquê. Se você gosta de histórias emocionantes, envolventes, cheias de reviravoltas, conta pra gente aqui nos comentários. Aproveite, se inscreve no canal e deixa seu like pra gente saber que você está gostando dessa história que vai te surpreender. A cada visita, ele repetia o ritual que havia se tornado a única constante em sua vida. Encostava a mão na lápide fria, respirava fundo e tentava se manter firme enquanto lembranças insistiam em invadir sua mente. Pessoas próximas diziam que ele precisava seguir em frente, mas ele mal conseguia seguir o próprio dia. Era como se o mundo tivesse perdido o eixo quando o carro do filho capotou sem explicações. O milionário árabe jamais aceitara a versão oficial, guardando uma desconfiança que crescia toda vez que revivia os detalhes ditos pela polícia. E enquanto ajeitava uma flor que trouxera, a sensação de que aquela visita seria diferente o perseguia. Ele tinha fama de rígido, austero, mas diante da lápide se tornava apenas um pai ferido tentando entender o que havia perdido. O ar frio daquela manhã parecia puxar dele respostas que nunca vinham, apenas mais perguntas. Por que você se foi? Ele dizia sempre, como se insistir tornasse possível ouvir um eco vindo do passado. Era difícil aceitar que um jovem saudável, tão cuidadoso com tudo, pudesse ter morrido de maneira tão abrupta. E mesmo que jamais admitisse para ninguém, ele vinha ali na esperança de sentir algum sinal, alguma pista que o ajudasse a respirar melhor no dia seguinte. Mas naquela visita, o comportamento dos pássaros e o leve som de passos ao longe quebravam a rotina. Os seguranças que costumavam acompanhá-lo ficavam do lado de fora para preservar sua privacidade, algo que ele valoriza mais do que fortuna. Ele caminhava sozinho entre as lápides, lembrando-se das conversas que nunca terminou com o filho. Às vezes imaginava como seria ouvir novamente sua voz contando pequenos detalhes do dia, como fazia quando era criança. Essa saudade apertada era o que o mantinha preso naquele ritual semanal. Mas enquanto caminhava, percebeu que o silêncio daquela manhã não estava tão absoluto quanto costumava ser. Havia um murmúrio fraco ao longe, algo que parecia deslocado naquele cenário. O milionário parou, ergueu o rosto com um leve franzir na testa e inclinou a cabeça para escutar melhor. Era estranho, porque ninguém ia ao cemitério naquele horário, e ele pagava para que o local permanecesse isolado durante suas visitas. O som parecia um choro contido, quase sufocado, como se fosse de alguém lutando para não fazer barulho. Ele deu um passo cauteloso, e outro, movido mais por um pressentimento do que por curiosidade. Era raro algo romper sua bolha de isolamento emocional, mas aquele sussurro quase humano fez seus sentidos despertarem de um modo incômodo. E então ele percebeu que o barulho vinha exatamente da direção do túmulo do filho. Com passos mais firmes, ele seguiu o som, sentindo uma mistura de impaciência e apreensão que não sentia há muito tempo. Seus olhos buscavam qualquer sinal de invasão, imaginando quem ousaria se aproximar daquele lugar tão sagrado para ele. O coração acelerou, algo incomum para alguém tão controlado, mas havia algo na vibração do ar que o deixava inquieto. Seu instinto paterno, adormecido pela dor, parecia despertar de forma abrupta. E quanto mais se aproximava da lápide, mais perceptível se tornava o choro, agora acompanhado por uma respiração infantil. O homem parou a poucos metros, incapaz de avançar por um breve instante. Era a primeira vez, desde a morte do filho, que encontrava algo fora do habitual naquele espaço. Seus olhos, acostumados à solidão, tentavam decifrar a silhueta que começava a surgir entre as sombras das árvores. A presença de alguém ali despertava perguntas que ele não estava preparado para fazer. Mas o som infantil, tão frágil, fez com que ele respirasse fundo e retomasse o passo com um aperto diferente no peito. Ele precisaria enfrentar o que quer que fosse, por mais desconfortável que parecesse. Ao dar o último passo e alcançar a visão completa da lápide, sua expressão endureceu. Diante dele, ajoelhada na grama úmida, estava uma jovem desconhecida chorando silenciosamente, enquanto uma garotinha ao lado dela tremia com o rosto escondido entre as mãos. A cena o atingiu como um golpe, quebrando em segundos toda a previsibilidade das visitas que ele tanto controlava. Era como se o universo o forçasse a encarar algo que ele nem sabia que existia.
E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, sentiu que aquela manhã marcaria o início de algo que mudaria tudo, conduzindo-o diretamente ao próximo movimento inevitável daquela história. O milionário árabe permaneceu imóvel por alguns segundos, observando a jovem ajoelhada diante da lápide do filho como se a cena não fizesse sentido algum. "Quem é você?", pensou em perguntar, mas a voz não saía, bloqueada pela surpresa de encontrar duas estranhas no local mais íntimo de sua vida. A jovem segurava algo entre as mãos, tremendo como se tentasse reunir forças para se manter ali. A garotinha ao lado dela, ainda escondida atrás dos braços, soltava pequenos soluços que cortavam o silêncio frio da manhã. O homem sentiu o estômago revirar, percebendo que aquela visita inesperada ameaçava mexer em feridas que ele não sabia se conseguiria encarar. Ele deu um passo à frente e a jovem ergueu o rosto assustada, revelando olhos vermelhos e marcados pelo choro. A expressão dela misturava medo, culpa e algo que ele não conseguia identificar de imediato. A garotinha, ao perceber a aproximação, se encolheu ainda mais, como se estivesse tentando desaparecer. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse, finalmente conseguindo falar, embora sua voz soasse mais dura do que pretendia. Era um território emocionalmente perigoso para ele, e qualquer intrusão ali despertava reações intensas. A jovem engoliu seco antes de tentar formular uma resposta. "Desculpe", ela murmurou, quase sem voz, enquanto segurava a garotinha pelos ombros para acalmá-la. O milionário percebeu, pela postura dela, que não era alguém comum passando por ali por acaso. Havia propósito, havia dor, e havia algo mais profundo naquela visita inesperada. Ele sentiu seu corpo reagir antes mesmo de compreender por quê, como se uma parte adormecida de sua curiosidade começasse a despertar. Os olhos dele alternavam entre a jovem e a criança, tentando decifrar a ligação entre ambas. E quanto mais observava, mais sentia que havia algo grande por trás daquela aparição. A jovem se levantou devagar, segurando firme a mão da menina, que continuava tremendo. O milionário árabe reparou em detalhes que normalmente ignoraria: a roupa simples, o olhar perdido, o nervosismo evidente. Ela parecia carregar um peso enorme, como ainda quisesse dizer alguma coisa. E enquanto a jovem a conduzia para trás com cuidado, o homem percebeu que havia chegado o momento de exigir explicações. A jovem segurou a mão da menina e tentou recuar, claramente desesperada com a situação que havia escapado de seu controle. "Vamos, amor, precisamos ir", disse ela, mas sua voz tremia tanto que quase não saía. O milionário deu um passo à frente, impedindo a passagem de forma firme, porém silenciosa, como alguém que não está disposto a aceitar respostas pela metade. A jovem congelou ao vê-lo tão perto, sentindo o peso da autoridade dele apenas pela postura. Ele ergueu o olhar e falou com uma calma que contrastava com a tensão no ar: "Ninguém sai daqui até eu entender o que está acontecendo." A garotinha apertou a mão da mãe e se encolheu, enquanto a jovem respirava fundo, tentando encontrar alguma forma de escapar daquele confronto inevitável. "Por favor, não queremos causar problemas", ela disse, olhando rapidamente para a porta do cemitério como se calculasse uma rota de fuga. Mas ele não se moveu um centímetro, bloqueando o caminho com a precisão de quem está acostumado a comandar situações difíceis. "Vocês estavam chorando diante da lápide do meu filho", afirmou, com a voz baixa e carregada de autoridade. "Eu tenho o direito de saber por quê." A jovem percebeu que fugir não era mais uma opção. Ela segurou a menina no colo, provavelmente numa tentativa de protegê-la do peso emocional daquele encontro. "Eu realmente não sei como explicar isso sem..." Ela pausou, fechando os olhos por um segundo, tentando organizar uma verdade que parecia difícil demais de colocar em palavras. O milionário cruzou os braços, esperando com uma paciência dura, típica de quem está acostumado a ouvir verdades desconfortáveis. A menina, no entanto, observava tudo com silêncio inquieto, como se fosse capaz de perceber mais do que a mãe queria revelar. E essa percepção fazia o homem sentir um estranho aperto no peito. "Eu pergunto de novo", disse ele, desta vez inclinando-se ligeiramente para frente, fazendo a jovem erguer o olhar em reflexo. "Quem são vocês e por que estavam diante da lápide do meu filho?" A firmeza dele era tão marcante que até a garotinha pareceu prender a respiração. A jovem olhou ao redor como se buscasse alguma chance de escapar daquela verdade, mas tudo ao seu redor mostrava que não havia saída. Ele estava determinado a ouvir respostas, e nada no rosto dele sugeria que cederia facilmente. Por fim, ela respirou fundo e murmurou: "Eu juro que não queríamos invadir seu espaço." "Então explique", insistiu ele, sem elevar a voz, mas deixando claro que não aceitaria mais evasivas. A jovem começou a tremer, e a garotinha apertou seu braço, tentando dar algum tipo de apoio silencioso. Eu só precisava estar perto dele por um momento",
disse ela, ainda relutante em revelar mais do que julgava seguro. O milionário franziu o senho, intrigado com o modo como ela se referia ao seu filho, como se houvesse uma intimidade que ele jamais soubera existir. Essa possibilidade o desconcertava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade profunda e dolorosa. Ele precisava ouvir cada pedaço daquela história. A jovem tentou recuar mais uma vez, mas o milionário avançou um passo, obrigando-a a parar. Não faça isso, disse ele, sem agressividade, mas com um tom inquestionável. Você deve a mim e ao meu filho a verdade. A menina puxou a barra da blusa da mãe, sussurrando algo que ele não conseguiu ouvir, e a jovem balançou a cabeça como se pedisse paciência à criança. O homem observava cada detalhe, o nervosismo, o medo, a hesitação, todos sinais de que havia algo muito maior por trás daquela visita. A angústia dele aumentava, mas ele se mantinha firme, esperando a revelação que pressentia ser inevitável. Eu posso tentar explicar, disse ela enfim, mas sua voz falhou no meio da frase. O milionário se manteve imóvel, contendo sua própria ansiedade ao ver que finalmente estava perto de obter respostas. Só, não me julgue antes de eu terminar, acrescentou, engolindo em seco, como se temesse o que ele poderia pensar dela. A menina encostou a cabeça no ombro da mãe, buscando proteção, mas mantendo os olhos no homem com uma profundidade que parecia guardar segredos demais para uma criança. E cada segundo que passava aumentava o suspense daquela conversa. A jovem respirou fundo, encarou o milionário e disse: "Nós estamos aqui por causa do seu filho." A frase, simples e direta, caiu sobre ele como um impacto seco, despertando uma mistura de choque e inquietação. A menina apertou ainda mais o braço da mãe, como se soubesse que aquilo era apenas o começo. O homem sentiu o coração bater mais rápido, percebendo que a verdade finalmente começava a surgir. E enquanto o silêncio se expandia ao redor dos três, ele entendeu que aquela resposta abriria portas para algo ainda maior. A jovem respirou fundo, como se carregasse um peso preso no peito há tempo demais, e finalmente deixou as primeiras palavras escaparem. "Meu marido faleceu há pouco tempo", disse ela, com a voz embargada que denunciava uma dor recente e ainda aberta. O milionário estreitou os olhos, percebendo que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. A garotinha encostou a cabeça na mãe, tentando confortá-la enquanto observava cada reação do homem com atenção silenciosa. A menção ao marido despertou nele uma curiosidade desconfortável, pois parecia ter ligação direta com aquilo que ainda viria. "Ele foi levado de mim rápido demais", continuou ela, apertando a mão da filha como se precisasse se segurar em alguma coisa para não desmoronar ali mesmo. O milionário manteve o semblante firme, embora sentisse algo dentro de si se agitar de forma estranha, como se aquela família desconhecida estivesse conectada a seu filho de maneiras que ele nunca imaginou. A jovem engoliu seco antes de continuar, mostrando que cada frase era uma batalha emocional. A menina observava com um olhar triste e cúmplice, como se já soubesse o que viria. E isso tornava tudo ainda mais intrigante para o homem. O milionário deu um passo mais próximo, sem perceber o quanto isso deixava a jovem ainda mais nervosa. "E o que isso tem a ver com meu filho?" perguntou ele, controlando o tom para não soar impaciente demais. A jovem segurou o ar por um instante, fechando os olhos como se estivesse tentando encontrar coragem para encarar a verdade que precisava revelar. A garotinha apertou o braço da mãe num gesto silencioso de apoio. E naquele momento, o homem percebeu que algo profundo e inesperado os unia, algo que estava prestes a emergir com força. "O meu marido falava sobre um homem que mudou a vida dele", revelou enfim, encarando o milionário com uma mistura de medo e honestidade. Ele chamava esse homem de anjo. A palavra ecoou entre eles, carregada de significado, provocando no milionário uma sensação estranha, como se estivesse prestes a descobrir uma versão completamente desconhecida do próprio filho. A garotinha parecia concordar com a afirmação da mãe, balançando a cabeça de leve. E o milionário manteve o olhar firme, absorvendo cada palavra com crescente tensão emocional. "Esse anjo apareceu num dos momentos mais difíceis da vida dele", ela prosseguiu, segurando com força a borda do vestido, como se precisasse se apoiar em algo. "Meu marido dizia que esse homem o impediu de cometer um erro terrível." O milionário sentiu o peito apertar, pois a descrição começava a soar estranhamente familiar, como se algo dentro dele reconhecesse o que ainda não havia sido dito. A menina assentiu com pequena convicção, como se confirmasse a veracidade da história sem precisar pensar duas vezes. Ele respirou fundo, sentindo que se aproximava de um ponto crítico da revelação. A jovem enxugou os olhos com o dorso da mão, mas não desviou o olhar do milionário. Ele sempre dizia que esse anjo apareceu no momento exato, como se tivesse sido enviado por alguém, reforçou. A frase fez o homem engolir seco,
tentando se manter firme diante da avalanche emocional que começava a se formar. Ele buscava detalhes na expressão da jovem, tentando enxergar algo que justificasse a presença delas ali naquele dia específico. A menina mantinha-se imóvel, observando tudo com olhos atentos que pareciam carregar mais entendimento do que deveriam. E essa percepção só aumentava a inquietação dele. Ele falava desse homem com tanta gratidão que eu chegava a pensar que fosse alguém da família, completou a jovem, dando um passo à frente sem perceber. O milionário recebeu a frase como um impacto direto, percebendo que a expressão no rosto da jovem era de absoluta sinceridade. A menina se aproximou novamente, segurando o vestido da mãe, mas sem desviar os olhos dele. A tensão entre os três crescia a cada segundo, como se a revelação estivesse prestes a transbordar. E o milionário sentiu um arrepio inesperado ao perceber para onde aquela história parecia se encaminhar. E um dia ele me disse que sabia o nome do anjo, concluiu a jovem, com a voz vacilando. O milionário prendeu a respiração sem perceber, como se tivesse sido atingido por algo invisível. A menina apertou o braço da mãe e completou com um sussurro quase inaudível. Era ele. A jovem apontou discretamente para a foto na lápide do filho, confirmando o que o milionário temia e desejava saber ao mesmo tempo. E enquanto o silêncio se instalava novamente entre eles, o homem percebeu que aquilo era apenas o início de um caminho emocional muito mais profundo. A menina segurou a mão da mãe e deu um passo à frente, como se reunisse coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. O anjo do meu pai era ele, afirmou apontando novamente para a foto do filho do milionário na lápide. A frase, tão direta, atingiu o homem como um impacto silencioso, mas devastador. A jovem tentou segurar a filha, murmurando calma, mas a menina a ignorou sem tirar os olhos do milionário. O coração dele disparou, e ele sentiu as mãos formigarem, tentando processar aquela declaração inesperada. Ele salvou meu pai, repetiu a menina, como se quisesse garantir que ele entendesse a importância daquilo. O milionário respirou fundo, sentindo que cada palavra desmontava um pedaço da imagem distante que tinha do próprio filho. Ele sempre acreditou que o rapaz era reservado, focado nos estudos, discreto ao extremo. Nunca imaginou que ele tivesse se envolvido na vida de alguém de maneira tão profunda, ainda mais alguém completamente fora do círculo social da família. A jovem observava tudo com um misto de alívio e medo, como se finalmente estivesse permitindo que a filha dissesse algo que ela hesitou por muito tempo. Ele falava com meu pai como se já o conhecesse, completou a menina, com os olhos marejados. A jovem confirmou com um leve aceno, respirando de forma irregular ao perceber que não havia mais como esconder aquilo. O milionário sentiu suas convicções vacilarem, pois todos os detalhes apontavam para uma conexão real, intensa e completamente inesperada entre seu filho e aquela família. Ele tocou na foto do filho com a ponta dos dedos, como se buscasse alguma explicação nas feições congeladas em preto e branco. E essa busca silenciosa o obrigava a encarar uma nova versão do filho que jamais imaginou existir. Meu pai dizia que esse anjo não tinha medo de olhar para ele e dizer a verdade, continuou a menina, repetindo as palavras que ouvirá tantas vezes. O milionário franziu o senho, tocado e confuso pela mesma intensidade. A jovem finalmente encontrou coragem para explicar. Meu marido tinha problemas sérios, e seu filho o ajudou a mudar completamente. O homem deixou escapar um suspiro pesado, sentindo uma mistura de orgulho e arrependimento ao perceber que nunca soube nada disso. A garotinha manteve o olhar fixo nele, como se esperasse alguma reação que confirmasse que ele entendia o tamanho daquela revelação. Ele dizia que aquele homem era luz, disse a menina, encostando novamente a cabeça no braço da mãe. O milionário sentiu os olhos arderem, incapaz de ignorar o impacto emocional que aquelas palavras tinham sobre ele. Era estranho ouvir alguém descrever seu filho de um jeito tão íntimo e transformador, especialmente vindo de pessoas que ele jamais conheceu. A jovem colocou a mão sobre o ombro da filha, tentando ampará-la emocionalmente. E o milionário, ainda tentando se manter de pé diante de tudo aquilo, percebeu que precisava ouvir cada detalhe possível sobre aquela conexão. Ele ajudou meu marido quando ninguém mais acreditava nele, revelou a jovem, apertando os lábios enquanto segurava as lágrimas. O milionário desviou o olhar brevemente, lembrando-se de quantas vezes subestimou o próprio filho por achar que o rapaz era distante demais para se envolver com problemas alheios. A verdade, porém, se revelava diante dele de uma forma avassaladora. A menina sentiu, confirmando a história com um simples gesto que parecia carregar mais honestidade do que qualquer explicação adulta. Ele percebeu que estava diante de uma versão do filho que nunca tivera a chance de conhecer. A menina então estendeu a mão pequena e tocou a dele com cuidado, como se quisesse garantir que ele não se afastasse do que estava ouvindo. Ele mudou nossa vida, disse ela com tanta certeza que o milionário sentiu um tremor percorrer sua coluna. A jovem baixou o olhar,
claramente emocionada e envergonhada ao mesmo tempo, por nunca ter tido a chance de dizer isso pessoalmente ao filho dele. O homem deu um passo para trás involuntariamente, tentando administrar o turbilhão de sentimentos que o tomava. Era difícil acreditar que seu filho havia carregado tanto sozinho, sem deixar qualquer pista. A jovem apertou a mão da filha, respirou fundo e completou: "E tem algo mais que você precisa saber." O milionário ergueu o rosto, percebendo que ainda não havia chegado ao auge daquela revelação inesperada. A menina observava tudo com um ar sério, como se guardasse informações que ainda não havia revelado. Ele entendeu, naquele instante, que as respostas que buscava estavam apenas começando a surgir. O milionário levou alguns segundos para assimilar o que acabará de ouvir, sentindo a respiração falhar como se tivesse levado um golpe invisível. Ele encarou a jovem e a menina, tentando reorganizar pensamentos que pareciam girar sem controle. "Meu filho, fez tudo isso", murmurou, incapaz de esconder o espanto que dominava seu rosto. A verdade se apresentava diante dele com uma força que desmontava cada julgamento que um dia fez sobre o próprio herdeiro. A menina assentiu com firmeza, reforçando a revelação que havia acabado de mudar completamente a visão que ele tinha do rapaz. Ele levou a mão ao peito, sentindo o coração pulsar com intensidade, como se tentasse acompanhar o ritmo acelerado da compreensão que surgia. Sempre acreditou que seu filho era reservado por ser fechado, tímido ou até indiferente ao mundo. Nunca imaginou. Começava a soar estranhamente familiar, como se algo dentro dele reconhecesse o que ainda não havia sido dito. A menina assentiu com pequena convicção, como se confirmasse a veracidade da história sem precisar pensar duas vezes. Ele respirou fundo, sentindo que se aproximava de um ponto crítico da revelação. A jovem enxugou os olhos com o dorso da mão, mas não desviou o olhar do milionário. Ele sempre dizia que esse anjo apareceu no momento exato, como se tivesse sido enviado por alguém, reforçou. A frase fez o homem engolir seco, tentando se manter firme diante da avalanche emocional que começava a se formar. Ele buscava detalhes na expressão da jovem, tentando enxergar algo que justificasse a presença delas ali naquele dia específico. A menina mantinha-se imóvel, observando tudo com olhos atentos que pareciam carregar mais entendimento do que deveriam. E essa percepção só aumentava a inquietação dele. Ele falava desse homem com tanta gratidão que eu chegava a pensar que fosse alguém da família, completou a jovem, dando um passo à frente sem perceber. O milionário recebeu a frase como um impacto direto, percebendo que a expressão no rosto da jovem era de absoluta sinceridade. A menina se aproximou novamente, segurando o vestido da mãe, mas sem desviar os olhos dele. A tensão entre os três crescia a cada segundo, como se a revelação estivesse prestes a transbordar. E o milionário sentiu um arrepio inesperado ao perceber para onde aquela história parecia se encaminhar. "E um dia ele me disse que sabia o nome do anjo", concluiu a jovem, com a voz vacilando. O milionário prendeu a respiração sem perceber, como se tivesse sido atingido por algo invisível. A menina apertou o braço da mãe e completou com um sussurro quase inaudível: "Era ele." A jovem apontou discretamente para a foto na lápide do filho, confirmando o que o milionário temia e desejava saber ao mesmo tempo. E enquanto o silêncio se instalava novamente entre eles, o homem percebeu que aquilo era apenas o início de um caminho emocional muito mais profundo. A menina segurou a mão da mãe e deu um passo à frente, como se reunisse coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. "O anjo do meu pai era ele", afirmou apontando novamente para a foto do filho do milionário na lápide. A frase, tão direta, atingiu o homem como um impacto silencioso, mas devastador. A jovem tentou segurar a filha, murmurando calma, mas a menina a ignorou sem tirar os olhos do milionário. O coração dele disparou, e ele sentiu as mãos formigarem, tentando processar aquela declaração inesperada. "Ele salvou meu pai", repetiu a menina, como se quisesse garantir que ele entendesse a importância daquilo. O milionário respirou fundo, sentindo que cada palavra desmontava um pedaço da imagem distante que tinha do próprio filho. Ele sempre acreditou que o rapaz era reservado, focado nos estudos, discreto ao extremo. Nunca imaginou que ele tivesse se envolvido na vida de alguém de maneira tão profunda, ainda mais alguém completamente fora do círculo social da família. A jovem observava tudo com um misto de alívio e medo, como se finalmente estivesse permitindo que a filha dissesse algo que ela hesitou por muito tempo. "Ele falava com meu pai como se já o conhecesse", completou a menina, com os olhos marejados. A jovem confirmou com um leve aceno, respirando de forma irregular ao perceber que não havia mais como esconder aquilo. O milionário sentiu suas convicções vacilarem, pois todos os detalhes apontavam para uma conexão real, intensa e completamente inesperada entre seu filho e aquela família. Ele tocou na foto do filho com a ponta dos dedos, como se buscasse alguma explicação nas feições congeladas em preto e branco.
E essa busca silenciosa o obrigava a encarar uma nova versão do filho que jamais imaginou existir. Meu pai dizia que esse anjo não tinha medo de olhar para ele e dizer a verdade, continuou a menina, repetindo as palavras que ouvirá tantas vezes. O milionário franziu o senho, tocado e confuso pela mesma intensidade. A jovem finalmente encontrou coragem para explicar: meu marido tinha problemas sérios, e seu filho o ajudou a mudar completamente. O homem deixou escapar um suspiro pesado, sentindo uma mistura de orgulho e arrependimento ao perceber que nunca soube nada disso. A garotinha manteve o olhar fixo nele, como se esperasse alguma reação que confirmasse que ele entendia o tamanho daquela revelação. Ele dizia que aquele homem era luz, disse a menina, encostando novamente a cabeça no braço da mãe. O milionário sentiu os olhos arderem, incapaz de ignorar o impacto emocional que aquelas palavras tinham sobre ele. Era estranho ouvir alguém descrever seu filho de um jeito tão íntimo e transformador, especialmente vindo de pessoas que ele jamais conheceu. A jovem colocou a mão sobre o ombro da filha, tentando ampará-la emocionalmente. E o milionário, ainda tentando se manter de pé diante de tudo aquilo, percebeu que precisava ouvir cada detalhe possível sobre aquela conexão. Ele ajudou meu marido quando ninguém mais acreditava nele, revelou a jovem, apertando os lábios enquanto segurava as lágrimas. O milionário desviou o olhar brevemente, lembrando-se de quantas vezes subestimou o próprio filho por achar que o rapaz era distante demais para se envolver com problemas alheios. A verdade, porém, se revelava diante dele de uma forma avassaladora. A menina sentiu, confirmando a história com um simples gesto que parecia carregar mais honestidade do que qualquer explicação adulta. Ele percebeu que estava diante de uma versão do filho que nunca tivera a chance de conhecer. A menina então estendeu a mão pequena e tocou a dele com cuidado, como se quisesse garantir que ele não se afastasse do que estava ouvindo. Ele mudou nossa vida, disse ela com tanta certeza que o milionário sentiu um tremor percorrer sua coluna. A jovem baixou o olhar, claramente emocionada e envergonhada ao mesmo tempo, por nunca ter tido a chance de dizer isso pessoalmente ao filho dele. O homem deu um passo para trás involuntariamente, tentando administrar o turbilhão de sentimentos que o tomava. Era difícil acreditar que seu filho havia carregado tanto sozinho, sem deixar qualquer pista. A jovem apertou a mão da filha, respirou fundo e completou: e tem algo mais que você precisa saber. O milionário ergueu o rosto, percebendo que ainda não havia chegado ao auge daquela revelação inesperada. A menina observava tudo com um ar sério, como se guardasse informações que ainda não havia revelado. Ele entendeu, naquele instante, que as respostas que buscava estavam apenas começando a surgir. O milionário levou alguns segundos para assimilar o que acabará de ouvir, sentindo a respiração falhar como se tivesse levado um golpe invisível. Ele encarou a jovem e a menina, tentando reorganizar pensamentos que pareciam girar sem controle. Meu filho fez tudo isso, murmurou, incapaz de esconder o espanto que dominava seu rosto. A verdade se apresentava diante dele com uma força que desmontava cada julgamento que um dia fez sobre o próprio herdeiro. A menina assentiu com firmeza, reforçando a revelação que havia acabado de mudar completamente a visão que ele tinha do rapaz. Ele levou a mão ao peito, sentindo o coração pulsar com intensidade, como se tentasse acompanhar o ritmo acelerado da compreensão que surgia. Sempre acreditou que seu filho era reservado por ser fechado, tímido ou até indiferente ao mundo. Nunca imaginou que aquele silêncio carregava segredos tão grandiosos, tão humanos, tão maiores do que ele próprio. Por que ele nunca me contou? Perguntou baixinho, mais para si do que para elas. A menina o observou com olhos tristes, como se entendesse profundamente a dor daquele homem que lutava para se manter firme. A jovem deu um passo à frente, com cautela, tentando se aproximar sem invadir o espaço emocional que o milionário parecia mal conseguir sustentar. Acho que ele não queria que ninguém soubesse, disse ela, com a voz suave, quase um sussurro carregado de empatia. O homem virou o rosto para o lado, tentando impedir que a emoção transbordasse ali, diante de duas estranhas que agora pareciam conhecer seu filho melhor do que ele jamais conheceu. Essa constatação o atingia com uma mistura de orgulho e arrependimento difícil de administrar. Era doloroso perceber quanto deixará de enxergar enquanto ainda havia tempo. A garotinha caminhou até ele novamente, segurando com delicadeza a barra de sua camisa. Ele disse que você era forte, afirmou ela, olhando diretamente para os olhos dele. A frase o atingiu de maneira inesperada, como se tivesse sido retirada de uma memória que ele não sabia que precisava ouvir. Ele respirou profundamente, sentindo um aperto emocional que o impedia de dizer qualquer coisa por alguns segundos. A jovem observava a cena com um brilho doloroso nos olhos, entendendo o peso daquele momento. E o milionário percebeu que cada palavra daquela criança desmontava um pedaço de sua resistência. Eu nunca soube que ele fazia algo assim, confessou o homem,
num desabafo que saiu mais trêmulo do que pretendia. A jovem baixou o olhar, compreendendo que aquele choque ia muito além da revelação em si. Ele não estava apenas descobrindo o que o filho fez, mas percebendo o quanto havia se afastado emocionalmente do rapaz sem notar. A menina, ainda segurando a camisa dele, balançou a cabeça como se dissesse que tudo fazia parte de algo maior. E o milionário se viu confrontado com uma verdade que o feria e iluminava ao mesmo tempo. A jovem então respirou fundo e disse: seu filho mudou nosso destino, e ele nunca quis reconhecimento. O milionário ficou imóvel, absorvendo aquelas palavras que revelavam uma generosidade silenciosa e completamente invisível aos seus olhos durante todos aqueles anos. Ele começou a perceber detalhes esquecidos, pequenos gestos do filho que antes pareciam insignificantes, mas agora ganhavam significado. A menina o observava com paciência, como se esperasse que ele conectasse essas lembranças sozinho. E cada fragmento que surgia aumentava o choque que o dominava. Eu não sabia de nada disso, repetiu ele, com os olhos marejados, sentindo a voz falhar de novo. A jovem assentiu, compreendendo que o choque era profundo demais para ser superado rapidamente. A garotinha soltou a camisa dele e segurou sua mão, num gesto que surpreendeu até a própria mãe. O milionário olhou para baixo, vendo aquela mãozinha pequena segurando a sua como se fosse familiar, natural, íntima. E aquilo despertou nele uma sensação estranha, como se estivesse prestes a descobrir algo ainda mais perturbador e transformador. A jovem respirou fundo, percebendo que não havia mais como recuar, e disse com a voz embargada: ainda não te contei o mais importante. O milionário ergueu o rosto, com os sentidos atentos, sentindo que aquela frase carregava o peso de algo que poderia mudar tudo de novo. A menina apertou a mão dele, como se preparasse o terreno para o que viria. A jovem respirou fundo, levou a mão ao bolso interno da jaqueta e retirou um envelope dobrado, envelhecido nas bordas. Eu guardei isso porque não sabia quando teria coragem de te entregar, disse ela, estendendo o envelope com mãos trêmulas. O milionário olhou para o objeto como se fosse algo vivo, carregado de peso e significado. Ele demorou alguns segundos antes de estender a mão e pegá-lo, sentindo o papel áspero contra a pele. A menina observava em silêncio, segurando firme a barra da blusa da mãe, como se entendesse que aquele momento carregava verdades impossíveis de voltar atrás. É uma carta que meu marido escreveu antes de falecer, continuou a jovem, com a voz falhando no meio da frase. O milionário virou o envelope lentamente nas mãos, analisando cada dobra como se pudesse prever o conteúdo por instinto. A caligrafia no nome dele escrita na frente o deixou paralisado por alguns segundos, pois era impossível negar que aquilo havia sido preparado para ele. A menina deu um passo à frente, aproximando-se como se quisesse acompanhar a reação do homem de perto. E a jovem permaneceu imóvel, nervosa, esperando que ele tivesse coragem de abrir. Ele rasgou delicadamente a borda do envelope, retirando um papel amarelado, escrito à mão, com linhas levemente tortas. O milionário leu o começo em silêncio, mas logo precisou fechar os olhos por um instante para respirar. Ele me salvou, dizia a primeira frase. A revelação bateu fundo, como se cada palavra fosse um fragmento de verdade que nunca chegou até ele. A jovem observava sua reação com respeito, permitindo que ele absorvesse tudo no seu próprio tempo. A menina aproximou-se ainda mais, como se sentisse que ele precisava de companhia naquele momento. Ele continuou lendo, e cada linha parecia desmontar uma parte da imagem fria que tinha do filho. O marido da jovem relatava o dia em que, tomado pelo desespero, havia tentado fazer algo terrível, mas fora impedido pelo rapaz, o mesmo jovem cuja foto estava na lápide à sua frente. Seu filho apareceu sem medo, sem julgamento, e me deu a chance de recomeçar, dizia um trecho que fez o milionário sentir a vista embaçar. Ele segurou o papel com mais força, quase amassando as bordas. A jovem respirou com dificuldade, percebendo que o homem finalmente enxergava a dimensão do que o filho havia feito. Ele me disse que eu ainda tinha uma família para proteger, dizia outro trecho da carta, e o milionário precisou dar um passo para trás para não perder o equilíbrio emocional. Ele apertou os lábios, enquanto sentia uma mistura de orgulho e dor atravessar seu peito. Por anos acreditou que o filho era distante e indiferente, mas ali estava a prova de que ele tinha sido muito mais generoso e forte do que jamais imaginou. A menina estendeu a mão e tocou o braço dele com cuidado, como se quisesse lembrá-lo de que não estava sozinho naquela descoberta. O gesto, simples, o desestabilizou ainda mais. O milionário leu outra parte que dizia: eu nunca contei seu nome a ninguém, porque senti que você merecia viver livre desse peso. Ele levantou o olhar para a jovem, surpreso com a profundidade da lealdade que o marido dela demonstrava ao seu filho. A jovem enxugou as lágrimas rapidamente, tentando manter alguma compostura para continuar ali. A menina observava tudo,
com os olhos brilhando de emoção contida. E o homem percebeu que aquela carta era mais do que uma revelação, era um elo direto entre duas famílias que jamais deveriam ter se cruzado. No final da carta, havia uma frase que o atingiu com força ainda maior: se algum dia isso chegar até você, saiba que seu filho salvou mais vidas do que imagina. O milionário sentiu o coração apertar, como se algo dentro dele estivesse sendo reorganizado à força. Aquela afirmação abria portas para perguntas que ele nunca ousou fazer, mas que agora começavam a pulsar na sua mente. Ele dobrou o papel com cuidado, como se fosse algo sagrado, e o guardou no bolso interno do casaco. A jovem observava com um misto de medo e expectativa, esperando a reação dele. Ele respirou fundo, tentando organizar a avalanche de pensamentos que se acumulava em sua mente, e disse com a voz baixa: isso não explica tudo. A jovem assentiu lentamente, compreendendo que a carta era apenas a primeira camada de uma história muito mais profunda. A menina segurou a mão dele novamente, como se pressentisse que algo maior estava prestes a ser revelado. E o milionário percebeu que havia mais segredos escondidos naquele encontro. O milionário ainda segurava o envelope no bolso quando a jovem respirou fundo e pareceu reunir o pouco de coragem que restava. A carta não era a única coisa que ele deixou, disse ela, com a voz trêmula. O homem franziu o senho, sentindo a tensão aumentar como um nó em sua garganta. A garotinha observava a mãe com um olhar cheio de expectativa, como se soubesse exatamente para onde aquela conversa estava indo. E o milionário percebeu que estava prestes a ouvir algo ainda mais difícil de absorver, algo que mudaria não apenas o que pensava do filho, mas toda a história por trás daquela perda. A jovem segurou o pulso da filha e a puxou para perto, tentando encontrar firmeza na presença da menina. Seu filho, ele tinha planos, disse ela, e o milionário inclinou o corpo levemente para frente, atento a cada palavra. A mulher pausou, respirou fundo e continuou: planos que ninguém sabia. O homem sentiu os músculos do rosto se contraírem, como se estivesse se preparando para um golpe emocional inevitável. A menina balançou a cabeça, com uma expressão séria demais para sua idade, reforçando silenciosamente aquilo que a mãe queria dizer. Ele queria criar algo grande, explicou a jovem, finalmente tirando de dentro da bolsa um pequeno caderno desgastado. O milionário arqueou as sobrancelhas ao ver o objeto, reconhecendo de imediato a caligrafia do próprio filho na capa. Ele falou para meu marido que queria mudar vidas, crianças como ela, disse apontando para a filha. O homem sentiu o estômago revirar, segurando o caderno com um cuidado quase reverente. Era como se estivesse segurando uma parte do filho que nunca lhe fora mostrada, uma versão oculta e profundamente humana. Ele estava criando uma fundação, revelou a jovem, com um fio de voz. O milionário ergueu o rosto rapidamente, pego de surpresa pela palavra que caía sobre ele como uma revelação gigantesca. Para alguém que sempre acreditou que o filho vivia isolado em seus estudos, era quase impossível imaginar que ele planejava algo tão grandioso. A garotinha confirmou balançando a cabeça com convicção, como se já soubesse de tudo. E o homem percebeu que o filho havia escondido esse sonho até mesmo do próprio pai, talvez por medo de julgamentos, talvez por querer amadurecer a ideia antes de torná-la pública. A jovem abriu o caderno e mostrou algumas páginas rabiscadas com ideias, desenhos e anotações. Ele queria começar ajudando crianças que estavam em risco, crianças como a minha filha, explicou. O milionário sentiu um aperto no peito ao ver a dedicação registrada nas palavras escritas pelo filho. Frases sobre esperança, propósito e reconstrução preenchiam as páginas de forma intensa e sincera. Ele virou algumas páginas tremendo, como se estivesse descobrindo um pedaço da alma do filho que nunca soube interpretar enquanto ele ainda estava vivo. A menina tocou o caderno, como se reconhecesse ali um fragmento de quem mudou sua vida. Meu marido sempre dizia que seu filho tinha um coração que ninguém conhecia, acrescentou a jovem, limpando as lágrimas que insistiam em cair. O milionário respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. O silêncio pesado ao redor parecia amplificar cada revelação, tornando tudo ainda mais real e doloroso. A menina segurou a mão da mãe e depois olhou para o milionário, como se quisesse confirmar que ele entendia o tamanho daquilo. E o homem, sentindo o peso do caderno nas mãos, finalmente percebeu que o filho tinha sido muito maior do que ele imaginava. Ele queria começar pela minha filha, assumiu a jovem, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez sem medo. O milionário sentiu o coração congelar por um segundo, surpreso com a força daquela informação. A menina observava tudo com um ar sério, como se entendesse que aquele detalhe era crucial para a história. O homem engoliu seco, percebendo que havia muito mais naquela relação entre seu filho e aquela família do que ele foi capaz de imaginar. O caderno tremia em suas mãos, anunciando que a revelação ainda não havia terminado.
A jovem fechou o caderno com cuidado e disse quase num sussurro: mas isso não é tudo. O milionário ergueu o rosto com um olhar urgente, sentindo a tensão crescer como uma pressão no peito. A menina apertou a mão da mãe novamente, como se estivesse preparando o terreno emocional para o que viria. A mulher respirou fundo, sabendo que a próxima revelação seria ainda mais dolorosa e transformadora. E àquele momento a verdade finalmente começaria a despedaçar tudo o que ele acreditava sobre a morte do filho. A jovem apertou o caderno contra o peito, como se tentasse segurar o próprio coração para que ele não despencasse ali mesmo. Eu preciso te contar a parte mais difícil, disse ela, e sua voz falhou de um jeito que fez o milionário estremecer. A garotinha imediatamente envolveu a mãe num abraço apertado, percebendo que a revelação que viria não seria simples. O homem deu um passo à frente, tenso, sentindo que algo muito maior estava prestes a ser exposto. O silêncio ao redor parecia se contrair, como se o próprio ar aguardasse o que ela diria a seguir. Pouco antes de morrer, meu marido descobriu algo terrível, ela continuou, e as lágrimas começaram a escorrer sem que ela tentasse impedir. O milionário franziu o senho, seu corpo inteiro atento àquelas palavras que já carregavam um presságio pesado. A menina segurou a mão da mãe, os olhos cheios de um medo infantil, porém consciente. O homem percebeu que a jovem lutava para manter a compostura, mas a dor que ela carregava era grande demais para ser contida. E aquilo aumentava sua própria ansiedade, pois qualquer revelação naquele ponto poderia mudar completamente tudo o que ele acreditava. A jovem nem sequer tentou secar as lágrimas quando finalmente disse: a morte do seu filho não foi um acidente. O milionário sentiu o corpo travar, como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de seus pés. Ele ficou completamente imóvel, lutando para processar a frase que parecia quebrar as paredes que ele havia construído ao redor da própria dor. A menina observava em silêncio, apertando mais forte a mão da mãe, como se estivesse presenciando um momento que sabia ser decisivo. A revelação caía sobre eles como um golpe inevitável. Meu marido, ele encontrou provas de que alguém matou seu filho, continuou a jovem, agora soluçando de forma descontrolada. O milionário abriu a boca para falar, mas não conseguiu emitir som algum. As palavras dela pareciam ecoar dentro dele com violência, reacendendo suspeitas antigas que ele tentou ignorar por anos. Tudo o que divulgaram na mídia foi inventado, completou, e a frase soou como uma sentença. A garotinha encostou o rosto no braço da mãe, claramente assustada com o peso daquela verdade. O milionário levou a mão à boca, como se precisasse impedir a si mesmo de gritar. Quem faria isso? Perguntou ele, a voz, implorando com os olhos para que ele acreditasse. O milionário sentiu o mundo girar por um instante, segurando os ombros da menina com cuidado, tentando firmar o corpo e a respiração. Meu filho, conseguiu murmurar, ainda incapaz de juntar as palavras corretamente. A menina apenas assentiu, confiante, como se trouxesse aquela certeza desde sempre. Ele me abraçava igual você abraçou agora, disse a garotinha, tocando o peito dele com a mãozinha. O milionário sentiu lágrimas surgirem sem controle, como se aquela pequena voz tivesse desbloqueado um pedaço da alma dele que ficou preso no passado. A jovem colocou a mão na testa, chorando sem parar, repetindo: eu não queria complicar mais sua dor, eu não sabia se você ia me odiar. O homem balançou a cabeça, tentando absorver a enxurrada de informações que se misturavam entre amor, revelação e luto. Ele começou a ver nos olhos da menina traços que não havia notado antes. Ele queria assumir tudo, mas não teve tempo, confessou a jovem, com a voz falhando enquanto enxugava o rosto. O milionário apertou os lábios, sentindo dor e orgulho se chocarem dentro dele com igual intensidade. Agora tudo fazia sentido: as visitas secretas, a fundação, a ligação profunda com aquela família. O filho dele não estava apenas salvando vidas, ele estava construindo uma com aquelas duas. A garotinha continuou segurando a mão dele com naturalidade, como se aquele laço já existisse muito antes daquele dia. Você é a última parte dele, disse o milionário baixinho, encarando a menina com os olhos marejados. A garotinha sorriu levemente, inclinando a cabeça, como se entendesse a profundidade daquela frase. A jovem respirou fundo, ainda chorando, mas agora com um ar de alívio, como se finalmente estivesse sendo libertada de um segredo que a consumia. O homem tocou suavemente o cabelo da criança, sentindo um afeto crescer dentro dele com uma intensidade que o surpreendeu. E naquele instante, algo dentro dele renasceu. Se meu filho vive nela, então eu vou cuidar dela como ele cuidaria, declarou o milionário, agora com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. A garotinha sorriu e se jogou nos braços dele, como se aquele abraço fechasse um ciclo que estava aberto há muito tempo. A jovem observava a cena com lágrimas correndo, mas, desta vez,
de uma dor misturada com esperança. O homem sentiu que, pela primeira vez desde a morte do filho, havia algo quente e vivo pulsando dentro dele. E isso dava sentido a tudo o que acontecerá até ali. Ele se levantou devagar, ainda segurando a garotinha nos braços, enquanto a jovem se aproximava com um misto de medo e fé no que viria a seguir. O milionário olhou para a lápide do filho com respeito renovado, como se finalmente compreendesse a verdade completa. Aquela criança era o legado vivo que o rapaz deixou para o mundo. E, ao mesmo tempo, talvez fosse a chave para descobrir quem o tirou deles tão cedo. Era o começo de uma nova jornada, uma que ele não faria mais sozinho. E agora que você acompanhou cada revelação, cada verdade escondida e cada emoção que surgiu naquele cemitério silencioso, me diga, o que você faria se descobrisse que toda sua vida estava construída em cima de uma mentira? Você teria coragem de seguir adiante e buscar justiça, ou deixaria o medo te paralisar? Histórias como essa mostram que o destino tem maneiras misteriosas de revelar aquilo que tentaram esconder de nós, e que, às vezes, é uma simples criança quem carrega a chave para uma verdade capaz de mudar tudo. Qual momento dessa história mais mexeu com você? Qual seria sua reação se estivesse no lugar desse milionário? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. E antes de sair, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque as próximas histórias que eu vou te contar vão te levar ainda mais fundo nesse universo de mistérios, revelações e conexões que transformam vidas.